Olá, boa noite. Eu sou o Márcio Blanco, diretor do Festival Visões Periféricas, que está completando 15 anos em 2022. Quero dar as boas-vindas a todas, todos e todes aqui no festival, nessa noite super especial, onde a gente vai conversar com o Alain de Berton. E quero convidar todo mundo, né, que está assistindo a continuar assistindo a programação do festival, que acontece até o dia 21 de fevereiro. Uma programação que acontece de forma online, pelo site, pelas nossas redes, mas vocês podem assistir todos os filmes da programação pelo site do Visões, estão lá, e também no presencial lá na Cinemateca do MAM, Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, para quem quiser matar saudades aí das salas de cinema. A gente está tomando cuidado, né, todos os protocolos, né, porque o momento ainda é de atenção. E, bom, vamos chamar o Alain de Berton, formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, conterrâneo, a da UF. Seus curtas-metragens participaram de mais de 150 festivais nacionais e internacionais, conquistando 98 prêmios. Co-produziu a série de TV Lana e Carol para a TV Brasil e longa-metragem documentário Do Outro Lado do Atlântico, este último com estreia no 37º Festival de Cinema de Havana. Né? Em 2019, Pacarrete, seu primeiro longa-metragem, fez um verdadeiro arrastão no Festival de Gramado, levando 8 quiquitos, né? Não é pouco, né? 8 quiquitos de uma vez só, né? A gente já fica feliz, né? Se conseguir imagina você sair de um festival conseguindo 8 quiquitos, né? Melhor filme, melhor júri popular, melhor roteiro, melhor direção, né? Encheu a sacola e com certeza saiu de lá super feliz, satisfeito. Alain, muito bem-vindo, tá, ao Festival Visões Periféricas. Tenho certeza que você tem muita história para contar da sua trajetória, do seu olhar sobre o cinema de uma forma geral, mas sobre o seu próprio cinema, né, que com certeza interessa muito a gente aqui saber, né? Então, a palavra é sua. Boa noite. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado, Paradiso, pela parceria. Estou muito feliz em estar participando do Visões Periféricas, a primeira vez. Como o Márcio falou, sou formado em cinema na UF. É uma universidade onde eu tenho muito orgulho, assim, né, de ter estudado, de ter aprendido um pouco mais sobre cinema lá. E, enfim, na verdade, aqui eu vou tentar ser espontâneo. A ideia é falar mesmo um pouco sobre um pouco da origem de tudo, um pouco sobre o meu olhar sobre cinema, como é que as coisas têm acontecido, como que surgiu o Pacarrete. Então, realmente desejo, né, que tenha com vocês uma boa experiência, uma boa conversa. E aí que também, se vocês quiserem, vão deixando comentários, que aí se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou aqui estar tentando intercalar, né, com esse debate, com essa conversa. Enfim, bem, tenho 39 anos, né, sou nascido em Russas, que é interior do Ceará, fica umas 2 horas de Fortaleza, e meu início com o cinema, eu acho que aconteceu de uma forma muito inconsciente, assim, porque sou de uma família simples e lembro muito bem que sempre fui muito dedicado na escola. Eu precisava sempre de tirar notas boas para manter uma bolsa que a minha mãe tinha conseguido na escola, então enfim, tive pouco tempo para brincar, vamos assim dizer. Mas eu assistia muitos filmes. Meio que a sessão da tarde, né, da Globo era meu lazer, e com o advento da locadora, quando a gente conseguiu comprar um videocassete, eu comecei a assistir muito filme videocassete, assim, eu sou muito saudosista daquelas promoções que alugava 2 e ganhava o terceiro, quarto filme no final de semana, então passava o final de semana assistindo filme. E aí, falar sobre a minha referência, assim, eu vou precisar dizer que são os filmes da sessão da tarde. Os filmes que eu via na locadora,
Muito tarde eu tive acesso à produção de cinema brasileiro, assim, eu acho que quase que chegando na faculdade, mas sempre eu vi o cinema de uma forma muito mágica, assim. Eu lembro que uma experiência inesquecível para mim foi quando a minha mãe me levou para uma sessão de cinema, porque nessa época, por volta de 86, mais ou menos, tinha um cinema na minha cidade e eu assisti alguns filmes dos Trapalhões e tenho uma ótima lembrança de ter assistido Super Xuxa, não, a Princesa Xuxa e os Trapalhões. Para mim foi muito impactante porque foi o primeiro filme que eu vi na tela grande e realmente para mim foi inesquecível, assim. Lembro também de ter visto A Bela e a Fera da Disney, mas logo depois esse cinema fechou e ele se tornou uma padaria, onde até hoje, no lugar do cinema, a gente tem uma padaria lá na cidade. E aí que, meio que inconscientemente, eu fui gostando, né, de perceber o cinema, de me envolver com essas histórias. Na minha escola, eu tive acesso a uma câmera de VHS, tinha uma irmã que tinha uma câmera de VHS e ela me deixou mexer na câmera, eu logo me tornei o cinegrafista oficial da escola e comecei a fazer alguns curtas-metragens de brincadeira, assim. Na verdade, era um filme, era trabalhos de disciplina, de literatura, por exemplo, livros da literatura brasileira, que nos trabalhos de equipe a gente acabava fazendo alguns filmezinhos, né? Algumas adaptações, versões para contar aquela história do livro. E aí são filmes que hoje eu faço de conta que eu não, enfim, enfim, que eu não fiz, porque era realmente uma produção muito amadora, mas de fato eu nem tenho mais acesso, adoraria ter para poder ver como que eu era naquela época. São filmes que eu poderia dizer que são meus primeiros filmes, assim. Fiz Luzia Homem, fiz é, fiz A Moreninha, fiz filmes do Machado de Assis, então foi uma primeira experiência com o cinema. E como não tinha faculdade de cinema lá na minha cidade, também no meu estado, eu vi que fazer o curso de cinema era uma coisa muito distante, né? Me formei em contabilidade, e aí só depois é que eu tive a oportunidade de passar no vestibular de cinema para a UF e fiz a faculdade de cinema, né? É, muito importante para minha formação foi o ensinamento de todos os professores e muito também eu levo com bastante carinho do Tunico Amans, que é o professor de roteiro, porque uma coisa que eu nunca me esqueci, o Tunico falou, olha, para a gente escrever grandes histórias, boas histórias, a coisa mais importante é que a gente se apegue à nossa própria história, né? A gente perceba o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, a gente se envolva com o nosso entorno e a gente tenha uma percepção para as coisas mais simples, né? Para as coisas que realmente são afetivas, para as coisas que importam. E aí eu fiquei de uma forma muito enraizada com aquela ideia na minha cabeça. Foi no momento que a gente tinha que fazer um roteiro do primeiro da disciplina, né, de roteiro da faculdade. E assim, eu estava vivendo naquela época uma situação de muita saudade de casa, estava com muita saudade de casa, né, distante da minha família. Eu tinha ótimas lembranças. É engraçado que quando eu morava no interior, eu sempre queria ir para a cidade grande, queria ir para fora, mas quando eu estava morando em Niterói, eu queria também muito voltar. E aí, pensando também nas histórias que eram nossas de dentro, eu fiquei entendendo que esse roteiro que eu deveria escrever para a disciplina deveria ser um roteiro que dialogasse comigo, né, de alguma forma. Então, de imediato, eu lembrei de uma fotografia de um lugar é, pastoril, né, assim, um lugar que é meio de zona rural, por conta de um fotógrafo, um amigo da minha cidade, e aí essa fotografia me remeteu muito à minha infância, era um momento em que, aos finais de semana, eu ia para minha avó, enfim, eu sabia que falar sobre interior talvez fosse importante para mim, né? E sair de lá também. Então, assim, daí surgiu uma história que se chama Doce de Coco, foi minha primeira curta-metragem, e foi um filme que acabei ganhando um edital no Ceará para poder produzir.
foi o meu primeiro curta, assim, vamos dizer, um curta oficial, mas já com uma possibilidade, né, de fazer com equipe e com estrutura, por conta desse edital que a gente ganhou. E, assim, foi um enorme aprendizado, né? Foi um enorme aprendizado, tanto de transposição daquela história pretendida, né, para o formato de cinema, como um aprendizado, enfim, do próprio processo audiovisual, né, de todas as etapas, de uma ideia, fazer o filme e depois acompanhar o filme nos festivais e na sua comercialização. Doce de Coco foi uma ótima experiência para mim. Eu fiquei realmente muito empolgado com o processo de fazer cinema. Para mim foi um enorme desafio, mas entendi que nada que eu já não soubesse antes, nada que a gente já não soubesse. Que fazer cinema, de fato, é muito difícil, né? Assim, a gente precisa realmente ter muita força de vontade, acreditar bastante na nossa história, né, na história que a gente quer contar, juntar a melhor equipe possível e fazer essa produção acontecer, né? Muitas vezes na raça, né, que acho que é muito a raiz do cinema brasileiro, né? E também, né, com uma necessidade também de produção, de financiamento público, de investimento também privado, enfim, esses filmes eles precisam ser financiados, mas e isso não tira, na verdade, só aumenta o desafio que é do convencimento, né, de que essas histórias realmente são importantes, que elas valem a pena se tornarem filmes e chegarem ao mundo, né? Doce de Coco foi muito bem, assim, foi um filme que eu pude experienciar os festivais de cinema, e a recepção, né? Também, assim, uma coisa que é muito importante é a recepção do público para os nossos filmes. Então, assim, você fazer um filme e perceber que ele chega nas pessoas, que ele toca nas pessoas, realmente é muito motivador, né? Então, assim, depois do meu primeiro filme, o Doce de Coco, eu fiquei muito motivado a fazer outras produções, outros curtas-metragens, e percebi que aquele formato de trabalho, na verdade, tinha funcionado e eu deveria, enfim, continuar nessa experiência, né, fazendo filmes que para mim fossem importantes, fossem emocionantes e que eu também tentasse dialogar com o público, né, entender se o potencial dessas histórias e a forma como elas podem se relacionar com o público. É, eu na mesma época que eu estava fazendo Doce de Coco, voltando um pouquinho atrás falando do Doce de Coco, um amigo soube que eu estava fazendo faculdade de cinema, e aí muito empolgado, né, porque no interior, quando alguém descobre que você está fazendo faculdade de cinema, que está morando fora, que está morando no Rio de Janeiro, enfim, logo a cidade toda tem notícia disso, e esse amigo, que é um amigo muito querido, foi na minha casa e sugeriu, nossa, Alan, por que você não faz um filme sobre a Pacarrete? E aí eu fiquei muito assustado assim com essa ideia, na verdade, porque a Pacarrete era uma pessoa que era conhecida na cidade como a que fazia confusão. A Pacarrete ela fazia confusão, ela deixava as pessoas meio eufóricas, tinha um discurso de que ela afugentava todo mundo que passava na calçada dela, né, dando vassouradas, e era uma senhora, enfim, muito distinta, que se vestia diferente, e a verdade é que boa parte da minha vida eu tinha medo da Pacarrete, mantia-me sempre distante dela, né? E o que o que eu disse para ele, nossa, mas fazer um filme da Pacarrete, a Pacarrete Zé Confuseira é quando a gente chama que é uma pessoa que faz muita baderna, muita confusão. Aí ele me disse, olha, Alan, na verdade, a Pacarrete, você sabia que ela foi uma bailarina, você sabia que ela estudou num colégio religioso e desde muito cedo aprendeu a balé, gostou de artes, e que a reclamação que ela faz, né, na cidade, as pessoas entendem ela como se fosse doida, mas na verdade não tem nada de doido, é muito uma justiça social, né, que ela quer fazer acontecer na cidade por uma falta de oportunidade, né, a falta de oportunidade de estrutura, de palco, a gente não tem aqui na cidade um teatro, um cinema, então assim, ela está sempre reclamando também essa falta de lugar
para a arte. E o nome dela significa, na verdade, margarida em francês. Pacarrete veio do paquet em francês, que significa margarida. E aí veio a realidade à tona, assim, porque quando eu soube do significado real do nome dela, para mim o mundo se inverteu, assim, porque todo mundo chamava Pacarrete de doida. Então, assim, para mim esse nome significava doida. Pacarrete para mim era quase sinônimo, assim, quando as pessoas diziam que alguém estava fazendo alguma coisa doida, a pessoa dizia que, olha, deixa de ser pacarrete, para de fazer coisas da pacarrete. E aí eu fiquei muito assustado quando eu descobri que, na verdade, significava margarida, e é por isso que ela gostava de usar margaridas presas num chapéu de palha. Então, assim, eu fiquei muito, muito tocado com essa história. Eu já tinha experienciado na cidade, porque na época eu fazia também parte de um grupo de teatro, algumas tentativas de produzir uns espetáculos e de fazer cultura, e eu percebi que era muito difícil ter parceria com a administração pública, assim, com a prefeitura da cidade. Eles pareciam fazer nos cansar, né? Eles faziam de tudo para a gente ficar dando voltas e voltas, e, na verdade, a ideia era cansar o artista e fazer ele mudar de ideia, né? Procurar outra coisa para fazer. E aí, o que é que eu prestei atenção? Nossa, se eles fazem isso comigo, que tipo que estou nesse lugar de faculdade de cinema, né, que estou querendo fazer filmes, que tive uma boa formação, o que não devem ter feito com uma Pacarrete que fazia confusão para poder viver de sua arte na cidade, né? Então, assim, eu me coloquei muito no lugar dela. Eu já, de alguma forma, longe de ter vivenciado o sofrimento que ela deve ter tido em vida, mas eu percebi que tínhamos isso em comuns, assim, tipo, ambos eram pessoas de Russas, né, dessa cidade, que estávamos querendo fazer alguma diferença, né, que tínhamos esse lugar de sensibilidade com a arte e queríamos fazer com que isso chegasse em outras pessoas, né, chegasse mais, sabe, de que forma a gente poderia fazer isso ser colaborativo e construtivo, né, a nível de sociedade. Então, eu logo percebi que eu tinha ali na minha frente uma oportunidade de contar a história da Pacarrete para que as pessoas pudessem se emocionar como eu estava me emocionando naquela hora, né, naquele momento. Então, assim, virou uma meta de vida. Eu fiquei imediatamente interessado em saber um pouco mais sobre a história dela e sabia que isso ia ser um trabalhão, né? E uma vez que, como eu precisava realmente fazer jus à vida dessa mulher, né, tentar representá-la da melhor forma, então eu também já tinha consciência que a primeira coisa a fazer era fazer uma pesquisa minuciosa e ser respeitoso com isso, né? Ser respeitoso com a vida dela. Dia seguinte, eu comecei a entrevistar algumas vizinhas que eram de casas imediatas da casa da Pacarrete e tentei conhecer um pouco mais sobre ela, né? O que ela falava, com quem ela andava, o que ela vestia, o que ela gostava de comer, do que ela tinha saudade, o que ela queria. Então, se ela tinha um namorado, qual era a rotina. Então, eu comecei a fazer um mapeamento, porque na época a Pacarrete já tinha falecido, né? Do que seria essa figura, porque o ponto de vista que eu tinha dela era um ponto de vista muito distante e hostil, né? De medo. E aí eu queria experimentar agora um ponto de vista de aproximação, de intimidade. Como eu já estava vivendo, né, nesse momento, um processo de empatia com a Pacarrete, então, assim, quanto mais eu sabia sobre ela, mais eu me apaixonava. Até só para justificar o assunto, né, dessa nossa masterclass, dessa nossa conversa, como fazer filmes emocionantes, né? Empatia, como fazer filmes emocionantes, filmes que vêm de dentro, né? E eu vou estar falando um pouco sobre isso, sempre com frio na barriga, porque todo o processo, né, desde o começo da Gênese até a estreia,
até cada processo de lançamento do filme, foi sempre com frio na barriga, porque, para mim, era tudo muito uma primeira vez, uma primeira experiência, uma primeira longa-metragem que estava sendo construído sobre essa expectativa, mas e também com esse frio da barriga muito de ansiedade, né, também, de que as coisas pudessem acontecer da melhor forma e que enfim, esse esforço, né, essa tentativa para que desse tudo certo. E aí, o que é que aconteceu? Eu sabia que Pacarrete seria meu primeiro longa, mas ali eu estava fazendo meu primeiro curta. Eu fui muito consciente e logo percebi que não era um projeto para aquele momento, né? Que eu precisava amadurecer, que eu precisava entender que tipo de cinema eu quero fazer, melhorar minha estrutura coletiva, né? Tipo, entender os profissionais, as pessoas que têm afinidade com a proposta, formar a equipe, pensar naquele projeto e escrever, que era a coisa mais importante, né? Para quando futuramente tivesse a oportunidade, ir atrás do recurso para a produção da obra. Em sequência, eu fiz um outro curta chamado O Melhor Amigo, que também tem situações muito pessoais, assim, que me afetaram. É um filme sobre amor e sobre deslocamento também. Depois eu fiz um outro filme chamado Os Olhos de Arthur, que também eu estava fazendo aula de natação na época, e aí eu percebi uma situação que ocorreu com um colega que fazia natação comigo, que era autista, e aí eu, enfim, consegui entender que ali tinha uma situação dramática, inspiradora, então foi muito inspirado nessa história real que eu produzi Os Olhos de Arthur, que se tornou meu terceiro curta-metragem. De forma geral, esses meus curtas, eles tinham um desejo de falar sobre mim mesmo, assim, é quase como se eu fosse como se eu fosse um artista literário, um escritor, né? Colocando coisas bastante pessoais, coisas como se fosse um diário. Esses curtas-metragens meio que, de alguma forma, eram os meus diários, né? São coisas que me afetavam, assuntos que eu gostaria de falar, muitos deles com uma temática de direitos humanos, temáticas progressistas, para que houvesse realmente um efeito também civilizatório, né, desses filmes. E aí que, depois do terceiro curta, eu peguei comecei a entender que talvez, né, enfim, se eu começasse a me mover, poderia haver oportunidade de pensar no Pacarrete longa-metragem. Isso já foi por volta de 7 anos depois de quando eu fiz meu primeiro curta, mas eu sempre ficava resistindo, assim, tipo, eu tinha visto algumas oportunidades acontecerem, né, de chamadas, inclusive do Mink para filmes para quem estava iniciando, primeiro longa e tal, e aí fui ficando amedrontado porque eu achava coisa grande demais para aquele momento, né? Mas aconteceu de uma vez eu entender que eu estava, na verdade, com medo e que eu precisava apostar em alguma coisa, né? Assim, eu precisava apostar. Por conta dessas entrevistas, a história do Pacarrete estava um pouco na minha cabeça, mas eu não tinha nada escrito. E tinha uma chamada de longa-metragem do ex-Ministério da Cultura, quando existia, que era de longas de baixo orçamento, né? E aí o que é que eu fiz? Convidei dois amigos, Samuel Brasileiro e Natália Maia, para poderem, de forma muito louca, porque é quase uma loucura, a gente tentar escrever o roteiro de Pacarrete para poder aplicar no concurso. E aí, isso aconteceu mais ou menos 30 dias antes do encerramento das inscrições. Ou seja, por volta de 30 dias, a gente desenvolveu todo o projeto, o roteiro do longa, e aplicamos na chamada, né? O trabalho de roteiro do filme foi muito colaborativo, tipo, como já tínhamos rascunhado, né, o perfil dessa personagem, eu já tive acesso à biografia da personagem, a gente estava precisando fazer uma adaptação, né, entender como que a gente oportunizava aquela história
num formato de longa-metragem de baixo orçamento, porque a gente sempre tinha que pensar num layout de produção que pudesse caber com pouquíssimo dinheiro. E aí que a gente pensou numa história possível e aplicamos, né? Com muita sorte, tivemos aprovação na chamada. E aí, muito feliz, eu liguei para a Marcélia Cartaccia, que já tinha feito parte do meu primeiro curso de Doce de Coco. E aí ele disse para a Marcélia: olha, Marcélia, Pacarrete vai acontecer, vamos logo organizar umas sapatilhas para poder você ficar na ponta. E a Marcélia: como assim, Alan, pelo amor de Deus, você vai fazer eu ficar na ponta? Eu já sou velha, não consigo, nunca fiz dança. Então, assim, a Marcélia ficou muito assustada e eu percebi que seria um desafio, né? Seria um desafio porque, na verdade, eu sabia que a Marcélia nunca tinha dançado, sabia que a Pacarrete era um personagem muito desafiador, né? Muito desafiador porque a Pacarrete era exuberante, assim, ela era espalhafatosa e também ela dançava e ela cantava e ela era multiartista e a gente precisava de uma grande atriz para poder representá-la e nada melhor do que a Marcélia Cartacho para poder dar vida a essa personagem, né? Desafio aceito. Marcélia realmente se envolveu muito, de uma forma incrível, em todo o processo de construção do filme. A Marcélia ela teve aulas de balé, teve aulas de canto, teve preparação cênica para personagem com Christian Dufault, aulas de balé com o Fauler Villemara Barros, e aí que esse processo foi todo muito exaustivo, mas ela sempre tentando dar o seu melhor. A Marcélia, em diversas entrevistas, costumava falar que ela vivia muito na base dos remédios e, com certeza, ela precisou tomar muita medicação, porque eu acho que o mais desafiador para ela foi a resistência física, foi ficar na ponta dos pés, né, por volta dos seus 55 anos, que é mais ou menos a idade da Marcélia quando ela fez o personagem. Tive muita felicidade enquanto a produção da Pacarrete, porque pude contar com a Soia Lira, né, que na verdade é uma grande melhor amiga da Marcélia Cartacho, com quem também já tinha trabalhado no Doce de Coco, a Zazita Matos, que é considerada uma dama do Teatro da Paraíba, e tive um sonho realizado porque eu amo o João Miguel, né, fez esse convite para o João Miguel fazer o personagem do Miguel no filme. Então, assim, de alguma forma estava com um elenco perfeito, isso me trouxe muita confiança. A fotografia do filme, que foi a do Beto Martins, foi feito num trabalho muito colaborativo. Eu tive muita sorte de ter um ótimo fotógrafo. A gente tinha muita consciência, né, da necessidade para que essa história fosse contada muito através da imagem, através das cores, através dessa decupagem, né, da narrativa, que também tenta falar sobre a idade que chega, sobre o isolamento, sobre a resistência. Ao mesmo tempo, essa fotografia ela precisava ela contar sobre a cidade, e aí eu vou chegar no outro assunto, que é Russas no filme, né? Por que Russas está no filme? E a ideia, na verdade, era fazer com que essa cidade fosse um personagem, porque dentro da narrativa do Pacarrete, assim, a Pacarrete sempre esteve versus a cidade, né? Cidade versus Pacarrete. Então, ela precisava também ser co-protagonista dessa cidade. E a gente tinha um desafio, porque, como o filme era de baixo orçamento, obviamente uma maior restrição é que a gente não teria figuração para poder trabalhar no filme e apresentar essa cidade visualmente, né? Então, assim, pensamos em falar sobre essa cidade de forma extracampo, de forma sonora. O trabalho de sonorização, de design de som do filme foi muito pensado nesse lugar de a gente buscar uma vivacidade dentro de todo o entorno. Então, levamos a equipe de som para diversos lugares específicos, a 10 metros da casa da Pacarrete, a um quarteirão,
enfim, a gente debaixo de uma caixa de som de uma rádio pública comunitária que tinha no mercado atrás da casa, numa rua atrás do mercado. Então, assim, o trabalho de som foi um trabalho realmente muito, muito inteligente para a gente tentar falar sobre essa cidade de uma forma possível, né? E todos os processos de produção do filme foram feitos de uma forma muito em que todos os setores estavam muito envolvidos, né? Estavam muito apaixonados com essa história. Para mim, eu acho que foi fundamental ter tido a sorte de juntar uma equipe que não estava só fazendo um trabalho. Eu percebi que as pessoas, de fato, estavam muito afetadas pela história da personagem, porque, de alguma forma, a gente estava falando sobre a gente mesmo, né? A gente estava falando sobre artistas, sobre resistir. E o cinema brasileiro está muito nesse lugar da resistência, né? Sempre foi e sempre vai estar. Então, o filme tocou na alma de todos os fazedores, né, da equipe de uma forma muito especial, e eu acho que eles estavam dando realmente o melhor de si. E eu pude ver todos esses feitos nas diversas etapas, seja no próprio processo de coreografia, seja na proposta de figurino do filme, em que, por exemplo, a Cris Garrido, ela esmiuçou as possibilidades de trazer forma, né, para essa roupa, para essa caracterização da personagem. Foi feita uma pesquisa muito minuciosa. Para mim também era muito importante que a Marcélia, vivendo a Pacarrete, pudesse aí conquistar algumas décadas de idade a mais. Então, a gente teve um trabalho de maquiagem muito desafiador, que foi feito pela Thaís Vale e sua equipe, e eu tinha muita preocupação se isso seria crível, né? Porque a gente estava fazendo uma maquiagem realmente difícil, em que a Marcélia ficava com uma coisa meio pesada na cara, e era um processo de quase 2 horas de produção, lentes de contato, e o cabelo dela também foi feito de uma forma muito especial. Então, assim, quando a gente juntou todos os trabalhos, né, figurino com maquiagem, a Marcélia já trazendo todo o trabalho de desenvoltura corporal, musical, dançante, e quando a gente colocou a Marcélia e a equipe na locação do Rodrigo Frota, que foi uma locação muito interessante, muito cênica, né? O Rodrigo Frota, Pacarrete foi o primeiro longa dele, e ele fez realmente de uma forma muito dedicada e cênica, assim. Ele vem do teatro, já fez mais de 80 cenografias para teatro, e Pacarrete era isso, né? Realmente era um mundo muito mágico, um mundo muito cênico, assim. E foi de enorme importância o trabalho do Rodrigo Frota. Quando a gente colocou a Marcélia, né, e o elenco dentro desse universo da realidade da Pacarrete, então, assim, de repente veio veio algo a mais, sabe? Veio algo que a gente não conseguia explicar. A personagem, né, com toda a sua forma histriônica, realmente deixou a gente muito espantado, e quando ela estava fazendo cena na cidade, a gente estava na rua, a gente conseguia chamar a atenção de todo mundo, né? Tem a própria experiência do cinema que estava acontecendo ali, tipo, a gente, né, num lugar de caminhão, de maquinária, né, de equipes circulando na cidade, parando rua, a gente logo percebeu que, enfim, era um fato muito curioso fazer a história da Pacarrete, daquela cidade, daquela forma, né, naquele momento, assim. Então, isso causou muita ansiedade, né, muito burburinho, muita expectativa de ver esse filme pronto, e a gente viveu toda essa etapa de forma muito mágica, assim. Pelo que eu lembre, foi um processo muito prazeroso para toda a equipe, porque o que eu acho que estava mais em vigor, assim, a gente relevou os problemas possíveis, que devem ter sido muitos, mas a gente realmente se fixou a essa história emocionante, que a gente sabia que ia emocionar alguém. A gente sabia que ia emocionar alguém porque estávamos emocionando já há algum tempo, sabe? É, e aí que, enfim, concluída a etapa de gravação, aí vem aquela fase da edição que, na verdade, para mim, é,
geralmente é muito perturbadora, porque aí chega uma hora em que a gente vê o material filmado e a gente começa a fazer uma análise muito crítica, né? Nossa, eu poderia ter feito melhor isso, poderia ter feito melhor aquilo, e aí você começa a ficar agoniado com o material que você tem, e foi de muita colaboração o trabalho da nossa montadora, e aí que, enfim, essa etapa do filme realmente nos trouxe muita ansiedade, porque queríamos apresentar ali o melhor filme possível com o material que tínhamos, né? Eu sou muito apaixonado por trilha sonora. Eu acho que essa paixão vem muito do cinema que eu tive acesso, que eram filmes mesmo blockbuster, lembro de ter assistido ET na sessão da tarde diversas vezes. Então, eu acho que essa coisa da trilha sonora, para mim, também é muito narrativa. E Pacarrete já estava no lugar musical, né, no lugar que eu estava falando sobre bailarina, que existia a necessidade de ter uma trilha sonora também. Convidei o Fred Silveira para poder fazer a trilha sonora do filme, e aí a gente foi percebendo que as coisas foram ganhando formas. Enfim, chegamos no filme e apostamos nele, nesse filme. Nesse intervalo de montagem, fiz inscrição para o Festival de Cinema de Xangai, e aí, para minha surpresa, fiquei muito muito louco com a ideia do filme ter sido selecionado para o Festival de Cinema de Xangai. E a gente estávamos lá em junho de 2019, no Festival de Cinema de Xangai, conhecendo, né, o festival pela primeira vez. Eu acho que é um festival meio pouco desconhecido entre os realizadores brasileiros, né, muito por conta do perfil dos filmes que a China costuma programar. E a gente estava nesse festival e, para nossa surpresa, assim, foi uma experiência de Oscar da China. Foi uma experiência muito impactante. Fomos eu, Marcélia e Soia. A gente viveu todo um lugar de Star System mesmo. Os cinemas são muito grandes lá. Eu acho que a coisa mais importante foi esse lugar de tela enorme, com uma plateia de quase 1.000 pessoas nos cinemas, tapete vermelho, aquela ansiedade, e a gente vendo o filme pela primeira vez, né? A Marcélia, ela fala que ficou muito perturbada na primeira exibição, porque ela vendo o que ela construiu, ela achou a personagem muito histriônica, né? Muito exagerada. Nossa, como eu tô exagerada, como eu não sou assim. Então ela se surpreendeu com o que ela viu, né? E aí, para nossa alegria, na verdade, a audiência comprou a personagem, a história. A gente teve uma ótima recepção, né? Tanto da crítica, tínhamos grandes expectativas de premiação lá na China, e saímos de lá muito felizes com o filme, e também sabendo que havíamos sido selecionados para o Festival de Cinema de Gramado. Aí vem outra história, né? Porque aumentamos a nossa sociedade, já estávamos na China, mas a gente aumentou a nossa sociedade porque, principalmente para a produção do Ceará, está no Festival de Cinema de Gramado, nos parecia ser um feito inédito, assim, um feito inédito porque tínhamos uma sensação que o Festival de Cinema de Gramado dialogava mais com o cinema comercial, mais com o cinema Rio-São Paulo, mais com um cinema aberto, né? E a gente tinha algumas dúvidas sobre como o Pacarrete poderia chegar, né? Porque a gente estava falando sobre um filme feito no interior, um primeiro realizador, um filme de baixo orçamento, e também uma produção que, enfim, na verdade foi preconceito nosso, né? Por falta mesmo de uma experiência anterior no festival, por falta de oportunidade, né, das nossas produções terem chegado no festival tão grande como o de Gramado. A gente ficou muito eufórico, mas ao mesmo tempo muito ansioso, né? Como que seria essa representatividade? Porque sim, a China recebeu o filme bem, mas a gente não sabia como é que o nosso filme, como uma produção nacional, seria recebido, né? Como que as pessoas iriam ver essa história na tela. E assim, para nossa alegria, o filme foi exibido numa terça-feira, e para nossa e a gente nos sentimos muito patinho feio. A gente se sentia muito patinho feio, na verdade, e, para nossa surpresa, o filme foi muito bem recebido, o elenco foi ovacionado, o filme foi muito aplaudido,
e aquilo, na verdade, foi um grande divisor de águas, assim, foi um grande divisor de águas porque, de fato, o Festival de Gramado é um festival incrível, né, um festival muito acolhedor, e, e a gente, a partir de então, começou a ter muita oportunidade, né, a gente teve exibição do filme no Festival do Rio, no Festival na Mostra de São Paulo, no Cine Ceará, enfim, na Mostra Tiradentes, então, boa parte dos festivais brasileiros nos acolheu, a gente fez uma linda trajetória, a gente fez uma estreia de cinema num período pandêmico, que a gente já estava vivendo em 2020, teve uma situação de, enfim, de suspensão da atividade do cinema, a estreia seria em abril de 2020, acabou sendo em novembro, no final do ano, e, enfim, foi um lançamento dentro dessa realidade, mas tudo foi feito com muita afetividade, o filme hoje está disponível no streaming, e a gente, enfim, conseguiu, né, chegar nesse lugar de, enfim, dentro daquelas melhores intenções possíveis, a gente acredita ter chegado num lugar bom, assim, de encontro com o público, de afetividade, ao mesmo tempo de surpresa, de ter entendido que esse filme pôde se comunicar com uma audiência muito diversa, né, com uma audiência, inclusive, de diversas faixas etárias e também de diversos públicos. Tenho muito a agradecer a todos, né, a todos os festivais, a todo mundo da equipe, a todo mundo que, enfim, que contribuiu de alguma forma para que nosso filme pudesse chegar dessa maneira, e a gente fica muito ansioso por realizar outros projetos, outras histórias como as da Pacarrete, Brasil Adentro, né, que precisam ser descobertas, né? Então, assim, o cinema brasileiro é um cinema muito rico, é um cinema que precisa ser valorizado, um cinema que precisa ser explorado e difundido, porque essa diferença, né, essas qualidades do cinema brasileiro são muito elogiadas internacionalmente, né? A gente tem o curta brasileiro aí também do Ufiano, Manhã de Domingo, que acabou de ganhar prêmio em Berlim, e muito nos alegra. Enfim, é um cinema muito especial, né? A gente tem que ter muito orgulho disso. Eu acho que deve ter algumas perguntas para, enfim, se alguém tiver algum questionamento, a gente vai aqui debatendo, abrindo um pouco mais o diálogo para poder tornar tornar o debate um pouco mais né, dinâmico. A Helen Araújo fala: Xangai é incrível, sempre foi, essas novas gerações já estão se dando conta dessa riqueza, com menos preconceitos. Com certeza, sim. Tipo, lá em Xangai, a gente realmente percebeu a paixão que eles têm pelo cinema. É um dos maiores lugares do mundo, né? E a gente ficou muito surpreso porque, tipo, os bairros eram muito distantes um do outro, e certa vez a gente estava fazendo um passeio num lugar totalmente distinto, aí chegava alguém, eu estava com a Marcela, e chegou alguém, falando, a Marcela falando dessa maneira muito engraçado. E aí de fato, a gente teve esse encantamento no lugar, e para nossa surpresa a gente acabou voltando, tipo, meio ano depois, Pacarrete foi exibido lá em mais 6 cidades, incluindo Pequim, Macau, e foi incrível. Falando sobre cinema empatia, eu trouxe aqui alguns filmes enfim, que me inspiram e que eu acho que são exemplos de filmes onde o sentimento da empatia é muito presente, né, e faz realmente com que chegue no público de forma muito mais prática e grande a emoção. Eu vou estar aqui apresentando para vocês alguns filmes que, que eu gosto, né, que na verdade assim que eu tomo como exemplo para um tipo de cinema que eu quero fazer. São filmes muito sensíveis, filmes que têm uma grande comunicação com o público, né? São filmes que fizeram sucesso por onde passaram. E só para deixar registrado alguns dos personagens e de como essas produções elas foram feitas no lugar sempre do sensível e da construção do personagem, né? Para começar, vou falar aqui de Crepúsculo dos Deuses, com a Gloria Swanson, né?
é uma das inspirações para Pacarrete também. Pacarrete era essa pessoa saudosista, né, que queria voltar para os palcos, que queria se voltava muito para o passado, e a Gloria Swanson, né, com o personagem dela, da Norma Desmond, ela é essa personagem realmente muito voltada para uma vida que ela não tem mais, né, para uma vida que ela não vivencia mais, que é a do na época do cinema falado, né? A Glória Swanson era um personagem do cinema mudo, e aí ela sofre com o tempo que vem, né? Com o tempo que passa, com a falta de oportunidades, com esse lugar de fama e do auge que não chega mais para ela, né? Que ficou nas fotografias, que ficou no lugar já distante. Pacarrete tem um pouco disso. É impossível que o espectador, quando assista Crepúsculo dos Deuses, não se emocione com essa história, porque é uma personagem também que a gente diz como se fosse uma personagem doida, né? Uma personagem que, enfim, que também diverte o espectador por conta do seu lado todo histérico de alguma forma, mas é um filme que, enfim, que é super importante para mim e que reflete muito do trabalho também tentado em Pacarrete. Eu adoro filmes com performances, né, com grandes performances, e um dos que eu mais gosto é esse aqui com Jack Nicholson, que se chama Melhor Impossível. É um filme também que me gerou muita empatia quando eu assisti, porque, muito parecido com Pacarrete, o personagem do Jack Nicholson nesse filme, ele é rabugento. Então, é um personagem rabugento, um personagem que fazia confusão na cafeteria onde ia, e aí que ele se apaixona, ele também acaba que se modifica nesse lugar, né? Estou falando desses filmes porque eu estou buscando personagens e que o sentimento de empatia venha num lugar mais fácil, venha num lugar mais profundo. Estou falando de filmes que faz a gente rir e chorar, né? Melhor Impossível, para mim, está nesse lugar de um ótimo filme, ótimo roteiro, foi indicado, eu acho que ganhou melhor roteiro original, e as performances do filme são incríveis, com Ellen Hunt também. Um outro filme que eu acho incrível, que eu gostaria de compartilhar, é esse filme que se chama Monster, Desejo Assassino, com a Charlize Theron. É um filme que também temos duas grandes performances, né, da Charlize Theron e da Christina Ricci, que é baseado em fatos reais. Ele é um filme dirigido pela Pat Jenkins, e, é um filme que, enfim, eu não pude deixar de sentir empatia com essa personagem real, né, que é da Aileen Wuornos, que é considerada a primeira serial killer dos Estados Unidos, apesar dessa história, né, enfim, de crime dela, e a gente consegue, pelos feitos da cineasta, pelo roteiro, pelo cuidado com a própria história, consegue entender os motivos no qual a Aileen se torna, não que seja justificável, mas porque ela chegou nesse lugar. Então, assim, é um filme que aborda muito um passado dessa personagem de abuso, de prostituição, de falta de estrutura familiar, que faz o espectador compreender, né, um pouco sobre essa personagem, e a gente sofre com ela, a gente sofre com cada fatalidade que ela se envolve, a gente sofre, e a gente queria que ela estivesse em outro lugar, né? Assim, então é um filme que para mim mexe muito. É um filme também que a gente traz várias facetas, né, de personagens, como por exemplo o personagem da Christina Ricci, que é dissimulada e traz um pouco de oportunismo também para esse lugar, né, de uma relação romântica baseada enfim, em ambição. E tem diversas coisas nesse filme que, para quem não viu, fica aí a sugestão que assistam, né, porque realmente é um filme muito bom. Gosto muito de Pequena Miss Sunshine. É um filme comercial mais indie, né? Um filme que fala sobre sonho, um filme que fala sobre ser diferente também. A gente tem essa personagem da Oliver, que é vivido pela Abigail Breslin,
A Toni Collette também está em ótima performance. É um filme bastante família, né? Um filme também que a gente vê aí a família americana num lugar onde não temos muito acesso à construção dessa família, que é um tanto desajustada, um tanto desequilibrada, cada um com seus problemas. E aí a gente consegue entender por que é que esse filme emociona, né? De alguma forma, é um filme sobre pessoas normais, pessoas com seus problemas, com seus sonhos frustrados, que se veem envolvidos num lugar de sonho da pequenina Oliver, que no final arrasa em sua coreografia, né? Eu adoro esse filme australiano, que se chama O Casamento de Muriel, com a Toni Collette também. É um filme, eu diria que ele é um filme indie, apesar de ele ter grande audiência, ser um sucesso na Austrália e no mundo. É o primeiro filme do Pidgeot Hogan. Depois ele fez ele ficou tão famoso por esse filme, O Casamento de Muriel, que ele fez O Casamento do Meu Melhor Amigo, que também se tornou um hit. E por que é que eu gosto desse filme? Muito recentemente eu descobri, eu estava stalkeando o diretor, eu sou muito fã desse filme, estava stalkeando o diretor e ele disse que ele ficou sabendo de Pacarrete, e aí ele disse que uma das referências para o personagem da Toni Collette nesse filme, né, para Muriel, foi Marcela Cartacho na performance dela na Hora da Estrela. Então fica aí uma curiosidade, me deixou muito eufórico saber dessa curiosidade de produção do filme. O Casamento de Muriel, para mim, é um filme realmente muito importante, assim, porque é um filme musical, é um filme que fala sobre sonhos, é um filme que também fala sobre ser diferente. Esse personagem de Toni Collette é um personagem anti-herói, na verdade, né? É um personagem desconstruído. Ela na época, né, ela sofria pelo fato de ser gorda, ela mente, ela vive numa família conturbada, com um pai político corrupto, uma mãe, uns irmãos meio letárgicos. Então, assim, a vida dela era muito diferente da vida das amigas bonitas, modernas, alto astral, né? E, de alguma forma, ela invejava essa amizade, e é um filme sobre descoberta de si mesmo e descoberta do amor. É um filme muito bom, ele é regado por canções do ABBA, e eu gosto muito do trabalho da atriz nesse filme. Foi o filme que revelou a Toni Collette, e até hoje ela é muito famosa por conta do Casamento de Muriel. Eu queria também encerrar, na verdade eu gostaria de encerrar, né, apresentando aqui um dos meus, na verdade, o meu filme nacional favorito, que é Central do Brasil. Eu amo Central do Brasil, torci muito, 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 muito pelo processo dele na época de lançamento, né, de premiações. Tem uma coisa que a gente está sempre falando, o filme, o cinema a gente faz para a gente faz para dentro de um olhar, dentro de uma construção, mas nada é tão excitante também quanto perceber a repercussão do seu filme e como ele chega nas pessoas, né? E o Central do Brasil é esse filme, assim, é esse filme que encanta gerações, que fala sobre o nosso país, que tem ótimas performances também da Fernanda Montenegro, do Vinícius Oliveira e Marília Pêra. Para mim, é um filme sobre o Brasil profundo, tem um roteiro incrível do Marcos Bernstein e Walter Salles, e para mim esse filme está entre os melhores da nossa produção, assim. Central do Brasil, para mim, também fala muito sobre a construção da personagem, né? O personagem da Dora, como a Muriel, também é uma anti-heroína, né? É uma personagem apática, autocentrada, indiferente, indisposta, rude, e ela consegue se transformar por conta do sentimento de empatia que ela começa a ter com o menino Josué, né? Era uma relação realmente improvável entre uma criança e uma senhora, né? Os dois muito distintos entre si, ele realmente acreditando no encontro com o pai, e ela muito amarga, né? A personagem da Fernanda Montenegro bastante amarga. E aí que
eu não sei se tem comentários aqui para poder falar um pouco mais, mas é isso, assim, a ideia dessa conversa era falar um pouco sobre a trajetória minha, com o meu processo de filme, um pouco das minhas referências, e queria deixar um recado que eu acho que a coisa mais importante, no que devemos nos apegar, né, ao fazermos nossos filmes, ao fazermos nossos projetos, é sempre o lugar de cuidado com essa coisa especial, né? Que tipo de filme estou fazendo, que tipo de história estou me propondo a contar e o quão especial essa história é para a gente, né? O quão especial essa história é para mim, porque assim, fazer cinema é tão difícil, na verdade, dá um trabalhão, que aí se a gente não tiver certeza e confiança de que esse projeto realmente vale a pena, logo, logo a gente vai estar, enfim, desistindo dele. E eu acho que é fundamental, né, nesse mundo de hoje de super concorrência, a gente tem aí um novo layout de produção, muito no lugar das plataformas, dos estúdios, dos canais. A gente tem algumas chamadas abertas, né, em editais da Ancine, mas é sempre um lugar muito competitivo. Então, assim, eu sugiro que tudo realmente, no que for possível, seja revisto com muito afeto, seja escrito com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, com muita discussão, com muito diálogo, porque é importante que esses nossos projetos, quando eles chegarem para o mundo, né, quando eles chegarem para um player que decide, eles cheguem com esse sentimento de empatia. A empatia vai estar precisando ser a palavra fundamental para que o leitor, do outro lado, ao ler o projeto, ao ler um roteiro, consiga observar, consiga se emocionar, entender o quão importante é aquela história, não só para você, mas para o mundo, né? O que aquilo tem de especial, como esse filme pode dialogar não só com a comunidade, mas com o universo, né? Dado isso, torcer, né, por todos vocês, para que tenhamos muito em breve filmes incríveis, produções incríveis, e que, enfim, fica um recado para que o cinema brasileiro resista sempre, e a gente consiga cada vez mais chegar no lugar ao sol com nossos filmes, né? Trabalhando de cinema, vivendo de cinema, encantando gerações, encantando público e, acima de tudo, tendo muito orgulho do que a gente faz, né? Realmente, audiovisual, o cinema brasileiro, o trabalho feito é algo para se orgulhar. Muito obrigado, Visões Periféricas, pelo convite, obrigado ao Paradiso, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa pode me adicionar no Instagram, estou sempre tentando responder, colaborada, né, enfim, também pelas mídias sociais. Um grande abraço e bom final de semana. Cada vez que um profissional recebe uma bolsa, prêmio ou apoio do Projeto Paradiso, ele passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. O talento se compromete a retribuir o apoio ao compartilhar e multiplicar o conhecimento que adquiriu, oferecendo aulas, mentorias, palestras e cursos. Isso é o Paradiso Multiplica, que acontece ao lado de diversos parceiros em todas as regiões do país. Já são mais de 350 horas de multiplicação para estudantes e profissionais de diversas áreas e projetos de diferentes formatos. Essa é a principal iniciativa de democratização de acesso ao conhecimento do Projeto Paradiso. O Paradiso Multiplica permite que cineastas como eu aprendam com outros profissionais da indústria que fazem parte da Rede Paradiso de Talentos. E para profissionais como eu, que já foram beneficiados pelo Projeto Paradiso, é uma alegria ter a oportunidade de multiplicar conhecimento.